Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Na sequência vocês vão poder conferir a filmagem completa de uma palestra que eu acabo de realizar no Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais Joinville, intitulada Detectando Mentiras, um método baseado em evidência, em que eu vou explicar ao longo desta 1 hora como alguns conceitos sobre a mentira e principalmente como identificá-la no nosso cotidiano. Então eu conto com o apoio de vocês através da divulgação desse vídeo para outras pessoas poderem também conferir esse material. Além disso, eu quero avisar que nesta quarta-feira, no dia 3 de abril, às 19h30, aqui no meu canal, no TVC Channel News, vai acontecer um hangout que eu vou fazer, o hangout lecture, ou seja, eu vou falar mais ou menos semelhante àquele hangout que eu já fiz antes sobre depressão, certo? Em que eu vou falar sobre o tema e as pessoas vão poder participar com perguntas, enfim, e no final também eu vou respondendo algumas perguntas mais pertinentes, ok? O título desse hangout vai ser Detectando Mentiras através da Internet. Então eu quero aproveitar que hoje é o dia 1º de abril, né, para falar sobre, já falei sobre a mentira face a face, que eu vou apresentar na sequência, e também quero concluir falando sobre a detecção de mentira através da internet, sempre baseada em evidência. Então eu conto com a participação de vocês e também com a divulgação, que nesta quarta-feira, no dia 3 de abril, às 19h30, aqui no TVC Channel News, Hangout Lecture sobre como detectar mentiras através da internet. Vai ser a duração ali vai ter de 40 a 60 minutos. Certo? Então é isso, gente. Muito obrigado. Se gostou da palestra, avalie, né, curte, ajuda favoritando esse vídeo, divulgando para outras pessoas, se inscrevendo no canal, se inscrevendo na página do canal no Facebook. Era isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu! Boa noite a todos. Nós vamos iniciar a palestra de hoje, tá? Os alimentos que vocês doaram faz parte da parte social do Instituto, que é doado para o Lar Dom Bosco, que é onde faz um trabalho comunitário de 600 crianças do pequeno aprendiz, que fica ligado com a Igreja Santo Antônio, tá? O professor Thales vai conversar com vocês sobre detectando mentiras, o método baseado em evidências. Qualquer dúvida, depois no final da palestra a gente está à disposição. Fala bastante da mente, né? Pensar o 21 peso, né? É bom. 21 também, tá? E a 17, 18 também, tá? Até da 15 veio, né? Boa palestra. Então, gente, boa noite. Eu sou o Thales, sou psicólogo, sou coach, sou professor aqui no Instituto. E primeiro eu quero agradecer a vocês por terem acreditado que no dia 1º de abril ia ter uma palestra sobre mentira. E, bom, na verdade, eu gosto muito de falar sobre mentira e exatamente há 2 anos atrás eu estava falando sobre esse tema também, no dia 1º de abril de 2011, só que eu foquei na mentira através da internet. Tá? Então, eu estou explicando como é que você detecta mentiras no chat, no Facebook, em coisas assim. Né? Ano passado, aqui no Instituto, eu fiz uma outra palestra também sobre mentira, também ali bem perto do dia 1º de abril, não deu para cair exatamente na data, mas... Só que essa palestra eu fiz mais, abordando coisas mais teóricas, mais falando sobre mentira, propriamente dito. Então, quem que mente mais são os homens ou as mulheres, quanto que a gente mente durante o dia e tal, né? E essa palestra está disponível inteira, tá? No meu canal no YouTube, que é o TVC Channel News.
Por isso que eu coloquei o meu cartão aí embaixo, porque embaixo do cartão tem o endereço do blog. Se você acessar o blog, você consegue acessar o meu canal do YouTube e conferir essa palestra e outros vídeos que tem lá. Tá? Mas hoje eu quero falar sobre mentira, mais focado mesmo em como a gente detecta a mentira. Como que a gente identifica que outra pessoa está mentindo. Ok? Bom, vou falar basicamente sobre a teoria deste cara, né? Ele desenvolveu uma teoria da década de 70 ainda, e que até hoje ela vem sendo corroborada, ela vem sendo estudada, replicada, e tem uma série de investigações mostrando que ele está correto. Okay? Então quem é esse cara? O nome dele é Paul Ekman. Ele é um psicólogo americano que ele foi no mundo inteiro, em diversas culturas ao redor do mundo, tentando identificar padrões nas expressões faciais. Então ele conseguiu descobrir que em tribos totalmente isoladas do Ocidente, as pessoas expressam as emoções da mesma forma como nós expressamos as emoções aqui. Certo? Então a expressão das emoções não é uma característica aprendida, ela faz parte do ser humano enquanto espécie. Aí o que aconteceu? Ele descobriu isso aí. Ele descobriu essas expressões, e quando ele voltou para os Estados Unidos para fazer palestra no curso de medicina, que era onde ele dava aula, um dos alunos perguntou para ele se aquelas pesquisas dele podiam ser utilizadas para identificar se alguém estaria mentindo ou não. E daí ele nunca tinha pensado nisso, e começou a se desenvolver algumas investigações e concluiu que sim. Então, através das expressões faciais universais, que ele identificou, que são essas 7, todos nós expressamos as mesmas, tem um padrão específico de contração dos músculos faciais para representar essas expressões específicas. Quais que são? O medo, a tristeza, o nojo, a surpresa, a raiva, o desprezo e a alegria. É claro que nós temos muitas outras emoções além dessas aqui, mas aí essas outras emoções elas vão depender da cultura, elas vão depender de alguns aprendizados sociais. Essas aqui independem disso. Tá? E aí o que ele identificou? Ele identificou que algumas pessoas, elas, por exemplo, numa situação de medo, e que elas não querem aparentar o medo, elas expressam o medo, mas elas logo tentam controlar. Então aquela expressão do medo é muito rápida, ela dura alguns milésimos de segundo. Porque a pessoa já controla e substitui aquela por uma outra expressão, com alegria, alguma coisa assim. E o que ele identificou é que essa expressão inicial, né, ele chamou de microexpressão, porque é uma expressão que dura pouquíssimo tempo, é uma das coisas mais fundamentais para a gente analisar quando quer saber se aquela pessoa está mentindo ou está falando a verdade. Porque, em teoria, aquela expressão inicial ela é verdadeira. A mentira ela vem alguns segundos depois, que daí, se você está atento para isso, você consegue saber se aquela pessoa estava mesmo com raiva, ou se ela estava feliz, ou se ela estava com nojo, alguma coisa assim. Certo? E eu vou explicar melhor essa questão mais para frente. Então, esse estudo dele deu origem a esse aqui, ó, que é o FACS. Que é o Facial Action Code System. É um manual enorme, gigantesco mesmo. Tá? É um trabalho quase da vida inteira dele, em que ele contabilizou, ele mensurou cada unidade de expressão, que ele chamou. Cada pequeno movimento do rosto das pessoas, ele deu um número para aquilo, uma explicação para aquilo, e o que aquilo significa, isolado e em conjunto. Certo? Então, esse aqui é um tipo de treinamento que é utilizado hoje em dia nos Estados Unidos. As pessoas do serviço secreto, enfim, eles passam por esse tipo de treinamento baseado no trabalho desse cara aqui. E é uma coisa, aí aqui já é uma coisa mais avançada, uma coisa bastante extensa e que não seria possível fazer numa palestra de 1 hora. Tá? Então esse aqui para quem quiser depois é mais para se aprofundar mesmo, porque daí é uma coisa bem mais específica. E essa teoria dele, todas essas conclusões, deu origem a uma série, quem conhece, quem já assistiu, tá? Passava na Fox, né? que é o Lie to Me. Então essa série foi baseada na teoria, inclusive ele é o consultor científico dessa série. O que é essa série? Era a história de um investigador que identifica quem está mentindo com base na expressão facial. O problema dessa série é que ela tem uma ideia muito legal, só que é um roteiro muito ruim. Então, a partir da 3ª temporada ela foi cancelada. Tá? Mas a ideia dela era interessante.
e isso acabou popularizando essas informações e as pessoas começaram a conhecer um pouco mais quem que era Paul Ekman. Tá? Mas tá, então passando essa... É claro que eu falei, eu vou focar mais aqui na questão prática, na questão aplicada disso, mas tem alguns conceitos que não dá para falar sem me referir à minha apresentação anterior. Né? Então, primeiro, a definição de mentira. Né? O que vocês acreditam que seja uma mentira? Quem sabe dizer o que é uma mentira? Mentira? Mas na verdade é. Tá, mas o que seria uma verdade, propriamente dita? Um relato equivocado intencionalmente da verdade. Isso, exatamente. Então, a mentira, ela tem sempre uma intenção, certo? Toda mentira é um ato motivado. Ninguém mente sem querer. Se a pessoa está mentindo sem querer, ou ela não está mentindo, ou ela acredita que está contando a verdade, né, que a gente chama de auto-engano, que é um outro mecanismo que acontece que não vou chegar com... Mas é quando a pessoa acredita na própria mentira e ela conta aquilo como se fosse uma verdade. Nesse caso, ela não está mentindo e ela não vai apresentar nenhum sinal que eu vou mostrar aqui. Porque ela está entendendo aquilo como se fosse uma verdade. O que eu vou mostrar aqui são sinais para você pegar quando a pessoa tem intenção de ludibriar alguém. Certo? Então tem a definição lá do Ekman do que é a mentira. Né? Na minha definição de mentira, a pessoa tem a intenção de iludir o outro, age deliberadamente, sem notificação prévia desse propósito. Ou seja, se a pessoa está, por exemplo, jogando pôquer, né? E as pessoas sabem que no pôquer tem o blefe, que é quando você está com uma mão super boa, mas você tem que tentar apresentar que você não está muito bem, para poder ganhar. Nesse caso do pôquer, a pessoa estaria mentindo ou não estaria mentindo para outra, quando ela tenta falsificar a emoção dela? Não estaria. É a intenção do jogo e todo mundo sabe. Exatamente. Então não seria uma mentira, por quê? Porque de antemão você já sabe que o blefe faz parte do poker. Então você já está avisado que as pessoas vão mentir para você. Então nesse caso não se configura como uma mentira. É uma estratégia que a pessoa utiliza para o poker. Tá? Então, nem todas as mentiras elas têm o mesmo impacto, têm a mesma relevância. E às vezes as pessoas colocam a questão da mentira branca ou da mentira vermelha. Aí a outra questão aí fica mais cada um diz uma coisa, né? Mas qual é essencialmente a diferença? Eu gosto de uma definição que eles fazem que é interessante, por quê? Porque ele analisa a intenção da pessoa que está mentindo. Então a mentira branca seria aquela intenção de manter uma relação saudável. Você omite da outra pessoa uma opinião sua, verdadeira, sobre alguma característica dela, mas que você acredita que é melhor você mentir, porque vai ficar mais saudável a relação. Então, por exemplo, a pessoa pergunta a você, estou bonita hoje? Tá? Se você talvez esteja dizendo totalmente a verdade, talvez aquela pessoa não esteja tão bonita, a relação pode ter um conflito ali. Entendeu? Ou então, eu estou pensando que, será que vai dar certo isso que eu vou fazer? Você até pode saber se aquilo não vai dar certo, mas às vezes vale a pena dar uma palavra de apoio para aquela pessoa. Entendeu? Então esse tipo de mentira, ele não tem um grande impacto significativo no nosso cotidiano, não causa um tanto dano. Certo? A mentira que causa dano é a segunda, que é quando a intenção é camuflar quem você realmente é. Aqui é o perigo, certo? Então é quando você não se restringe a uma característica única sua, você se restringe a você. Então você tenta mostrar para os outros uma coisa que você realmente não é. E quais são os exemplos disso? Eu te amo e pode confiar em mim. Certo? As pessoas elas tendem a mentir quando elas têm uma motivação para ganhar alguma coisa. Geralmente a mentira é uma estratégia adotada para ganhar alguma coisa. E quando você está paquerando alguém, quando você está começando um relacionamento, você quer aquela pessoa. Então muitas vezes você recorre a muitas mentiras na tentativa de enganar o outro sobre o seu verdadeiro sentimento. Certo? Então nos relacionamentos, muitos deles começam com mentira e acabam não dando muito certo. E na confiança também, aqui entra em relação de trabalho. Às vezes você acredita que pode falar alguma coisa para alguém e aquela pessoa às vezes não está com aquela intenção de confiar no seu segredo, né? Então ela vai delatar você a outras pessoas e vai gerar uma situação complicada. Então nesse tipo aqui é o que vale a pena mesmo você identificar as mentiras. Por quê? Porque identificação de mentira não é fácil. Vocês já vão ver que é uma coisa bastante complicada e não vale a pena você ficar utilizando isso em todas as coisas do seu cotidiano. Então é como se fosse um botão que você ativa só em determinadas situações específicas
que vão ser mais úteis, certo? Bom, então aqui eu quero comentar um pouquinho sobre as motivações que a gente tem enquanto espécie para viver em sociedade. Nós somos uma espécie eminentemente social, nós dependemos das outras pessoas para sobreviver. E temos uma série de mecanismos que vão agir nesse sentido. Então, por exemplo, evitar predadores, comer a comida certa e principalmente esse aqui, formar alianças e amizade. E no momento que você vai formar alianças e amizade, é útil para você saber se aquela pessoa é confiável ou não é confiável, se aquela pessoa está mentindo para você ou se aquela pessoa não está mentindo para você. Okay? Só que quem é pego numa mentira muito séria, essa pessoa cai no ostracismo, ela cai na exclusão social. Então, o mentiroso, por exemplo, a pessoa vai sentir o que por ele? Vai sentir desprezo. O desprezo é a emoção que a gente sente quando a gente pega uma mentira de alguém, certo? E esse desprezo vai fazer com que a gente coloque esse indivíduo numa exclusão social. E quais são os malefícios da exclusão social? Uma série de coisas. Então existem muitas e muitas pesquisas mostrando que a solidão, o fato de você estar excluído de uma sociedade, ou você conviver com poucas pessoas, tem uma série de danos para o próprio organismo. Então você tem uma maior possibilidade de morrer, de arritmia, de ataque cardíaco, tem uma maior possibilidade de desenvolver câncer, você vai ter um sono muito prejudicado, você vai desenvolver depressão. Então a solidão, ela assusta a gente. Então a gente faz de tudo para não cair na solidão, para não cair no ostracismo. E essa talvez seja a razão principal pela qual existem duas principais respostas quando alguém é acusado de ser mentiroso. Que é a culpa, quando ele reconhece que realmente mentiu e tal, e se dispõe a modificar aquilo ali numa próxima oportunidade. E a raiva, a ira, certo? Então, às vezes, você vai acusar alguém de mentiroso e aquela pessoa vai responder dessa forma, justamente porque nós estamos preparados biologicamente para não gostar de ser considerado mentiroso. Agora, quem daqui é mentiroso? Quem daqui é mentiroso? Tem algum mentiroso aqui? Não? Então todo mundo é mentiroso, né? Porque na verdade todos nós mentimos o tempo inteiro. Passamos cerca de 1/3 do nosso dia contando mentira. Então tinha até uma propaganda, isso foi analisado, as pessoas monitoravam o discurso delas e depois ia lá e... Então, para vocês terem uma ideia do impacto da mentira para o dia a dia, né, tinha uma propaganda na televisão que passava que a gente fica 1/3 da nossa vida no colchão. Tá? O outro terço da nossa vida a gente dorme, a gente mente, e no outro terço das vezes a gente faz outras coisas. Tá? Então, quer dizer, a mentira ela ocupa muito tempo do nosso cotidiano e todos nós mentimos. Só que nós não gostamos de nos considerar mentirosos. Então, até naquela minha outra palestra eu fiz o título Naturalmente Mentiroso. E quando acabou, veio uma pessoa e falou assim: mas eu vim aqui para saber sobre mentira e você acabou dizendo que eu sou mentiroso. Tá? Então as pessoas elas tendem a não aceitar muito bem que todos nós mentimos. Certo? Justamente por essa aversão que a gente tem em ser considerado mentiroso, porque vai gerar uma exclusão social. E daí acontece um dilema moral. Né? Quando você vai, no momento que você vai, se você se pretende a identificar a mentira de alguém, né? Você vai acusar aquela pessoa ou você vai relevar aquilo ali. Em determinados contextos vale a pena você acusar que essa pessoa está mentindo. Em outros contextos vale a pena você usar aquela informação para você, mas não necessariamente dizer que é discriminar aquela pessoa que está mentindo. Então, por exemplo, se ela disse que ia vir assistir a sua palestra, você sabe que ela não vai vir assistir a sua palestra, certo? Mas você não precisa dizer para ela assim: você está mentindo para mim. Porque senão aquilo pode gerar um conflito na relação e tal. Então você simplesmente vai fazer a sua palestra não imaginando, não contando com aquela pessoa. Se aquela pessoa aparecer, tudo bem, mas senão você já sabia que ela provavelmente não ia vir. Tá? Então esse tipo de manejo de coisas são questões que vão aparecer no nosso cotidiano e a gente tem que levar em consideração no momento de decidir ou não acusar aquela pessoa. Porque a resposta pode ser um pouco complicada. Então agora eu quero falar para vocês, analisar um aspecto aqui. Tá? O que é isso aqui? Foto desfocada? O que seria outra pessoa aqui? Que é uma coisa preta com...
Tá? Isso aqui é a pontinha da Guernica de Picasso. Tá? Agora, o que é isso aqui? Essa coisa laranja, preta, rosa. O que é isso aqui? É só uma coisa laranja, preta e rosa. Tá? Então, o que quer dizer isso? É uma regra de ouro na detecção de mentira, certo? A gente tem que sempre detectar quadros e não quadrados. Ou seja, às vezes as coisas parecem que são assim, mas não são bem assim. O negócio, o buraco é mais embaixo, a coisa é mais complexa do que parece ser. Tá? Então, por isso que é complicado você ir de sopetão, dizendo se alguém está mentindo, se alguém está falando a verdade. O importante é analisar com mais calma as coisas. Tá? Coletar o máximo de informação possível para você fechar o quadro e daí sim dizer, olha, talvez é possível que você esteja mentindo ali. Agora, novamente aplicado às expressões faciais das pessoas. Tá? Com base nessa imagem, que emoção essa pessoa está expressando? Alegria? Qual é essa expressão? Felicidade. Alegria, felicidade. Por que é uma expressão de felicidade? O que só o olhar diria dessa pessoa? Ela está expressando o quê? Felicidade. Tá. Essa expressão aqui, o que seria? Desconfiança. Olhando só isso, se alguém desse só isso aqui para vocês, o que vocês diriam que essa pessoa está expressando? Hã? Felicidade? Não? Não quer falar, mas fala. Já vamos chegar lá. Isso aqui é uma expressão do quê? Essa pessoa está feliz, está expressando felicidade ou não? Quem acha que não? Agora vamos explicar por que essa pessoa não está expressando felicidade. O que esse olhar aqui está falando? Preocupação. Esse é um olhar de felicidade? Não. Esse é um olhar de tristeza, de preocupação, angústia com alguma coisa. Tá? Então, na composição da foto, essa pessoa não estaria expressando essa alegria. O que te faz desconfiar que o sorriso ali dele é um sorriso falso? Por quê? Porque depois a gente já vai ver que as pessoas tendem a disfarçar. A forma mais fácil de disfarçar qualquer emoção é com um sorriso. Porque a contração do músculo zigomático superior, que é esse cara que a gente fazer assim, tá? É a contração voluntária mais fácil que existe na nossa face. Então, por isso a gente tende a mascarar todas as emoções fazendo esse tipo de sorriso assim. Certo? Que é o sorriso falso que a gente chama. Tá? Agora, novamente, esse aqui. O que essa pessoa estaria expressando? Tá, vamos ver. Essa aqui é uma expressão do quê? Ela está feliz? Não. Por quê? Porque esse olhar aqui transmite o quê? Na realidade, esse olhar não transmite nada. Um olhar extremamente vazio, tá? Mas que não combina com a expressão que ela queria colocar na foto. Tá? Então, por isso leva a crer que essa pessoa não estaria naquele momento expressando uma felicidade, uma alegria autêntica. Tá? Essa aqui seria a expressão da alegria autêntica, que a gente chama de sorriso Duchenne. Por que sorriso Duchenne? Porque Duchenne foi um neurofisiologista francês que identificou que o nosso padrão cerebral para responder a uma expressão autêntica é diferente quando a gente tem esse tipo de sorriso falso, né? Aquele sorriso que você coloca para foto. Às vezes a pessoa manda você pegar, né? E daí você não tem absolutamente nada ali, certo? Então, o sorriso do Duchenne, qual é a diferença? É que você faz a contração do músculo orbicular, esse ao redor dos olhos, tá? Esse tipo de contração, ele é extremamente difícil de você fazer voluntariamente.
Se você chegar em casa hoje, ficar diante do espelho e pensa numa situação bastante triste, mas tenta colocar no espelho que você está feliz, dificilmente você vai contrair essa região. Agora você lembra, tem uma lembrança feliz e expressa aquilo ali, aí você faz essa contração, porque ela é uma contração involuntária, certo? Ela depende totalmente da amígdala cerebral, que é o que vai dar esse impulso ali. Então ela não tem um controle cortical como essa região aqui tem, certo? E qual a relevância, sim, prática? Além disso aqui já ser o prenúncio da detecção de mentira, porque você tem que fazer verificar se tem uma incongruência, uma congruência ali, tá? A questão é que já foi identificado que as pessoas os casais, que quando eles tiram fotos juntos, eles durante muito tempo daquela foto apresentam um sorriso falso, aquele sorriso de paisagem, a chance desse casal se divorciar em menos tempo é maior do que aqueles casais que apresentam o sorriso verdadeiro. Então, hoje em dia é bom chegar em casa e dar uma olhadinha nas fotos. Quem não sorri quem não sorri das fotos, aí às vezes tem pessoas que gostam de tirar foto com cara de paisagem, daí mas é uma característica da pessoa, tá? Mas então isso é interessante, porque às vezes você vai pegar, você não repara isso às vezes. Então você vai verificar que às vezes aquelas fotos suas estão tendo muito aquele sorriso falso, talvez seja o momento de você rever alguma coisa da relação ali e tentar fazer uma coisa um pouco mais fácil. Porque ela consegue predizer o divórcio mais cedo do que outras pessoas. Tá? E aqui, né? Então, mentira tem perna curta, mas corre que é uma desgraça. Tá? Então agora eu vou começar a explicar primeiro por que a mentira tem perna curta e depois por que ela corre que é uma desgraça. Bom, a mentira tem perna curta porque é complicado mentir. É difícil mentir. É difícil mentir porque ela passa, ainda assim nós mentimos um terço do nosso dia, né? Mas é difícil mentir porque ela passa por uma série de mecanismos, a gente chama de mecanismos cognitivos, que precisam estar alinhados de uma determinada forma para você mentir com uma propriedade um pouco melhor, para você ser menos detectado. Tá? Então, quais são esses mecanismos? Primeiro, você tem que saber da verdade. Se você vai mentir e vai esquecer da verdade, então você está contando a verdade, então não tem nada a ver com mentira. Tá? Então, você tem que lembrar, saber, estar ciente da verdade. Aí, você tem que inibir a verdade. Inibir o mais rápido possível. Porque, igual eu falei, as expressões elas ocorrem de uma forma quase imediata, por exemplo. Então, se você vai demorar muito tempo para inibir aquela verdade sua, mais tempo você vai ficar expressando aquela expressão original e mais facilmente você vai ser detectado. Então, a ideia é você inibir rapidamente a verdade. Aí você tem que inventar uma mentira lógica, que faça sentido. Certo? Porque senão, às vezes, a pessoa vai pegando pelo próprio discurso seu, ela já sabe que aquilo que você está falando não tem nada a ver. Certo? Depois, ainda você tem que manter uma calma para você conseguir mentir com naturalidade. Porque se você começa a ficar mais estressado, todos os sinais que vão delatando você vai ficando mais frequente. E daí a chance de você ter pego é maior. Tá? E além disso, você tem que se lembrar sempre da verdade e da mentira que você contou. Porque às vezes você falou uma mentira hoje que tem uma consequência amanhã. Então você tem que se lembrar daquilo que você falou ontem, sabendo que é uma mentira, porque você sabe que a verdade é outra, e ainda você tem que atualizar essas informações para aquela pessoa não conseguir, entendeu? Então é extremamente complicado você mentir. Por isso que as pessoas colocam que a mentira tem perna curta. Se você pegar um anãozinho, por exemplo, ele vai correndo, ele não vai conseguir correr que nenhuma pessoa que não é anão, porque a perna dele é curtinha, né? Então ele vai a pouco tempo, a pouca distância em comparação com a pessoa. Então a mentira tem perna curta porque dificilmente você consegue levar uma mentira por muito tempo. Se bem que tem muitas mentiras, né? Talvez alguém que vocês conheçam, ou vocês tenham mesmo algum tipo de mentira assim, que se arrasta durante muitos anos. Né? Então existem mentiras às vezes que se arrastam por gerações de família. Então são coisas que às vezes acontecem, mas é bem mais difícil. Aí já foi identificado também como é que isso acontece no cérebro, como é que o cérebro da pessoa processa uma mentira ou uma verdade. E eles também identificaram que o córtex pré-frontal dorsomedial, que é uma região bem aqui na frente do nosso cérebro, ela fica 2 vezes mais ativa, ela trabalha 2 vezes mais para mentir do que para contar a verdade. Ou seja, nós gastamos mais energia no nosso cérebro mesmo para contar uma mentira do que quando a gente está falando a verdade. Então, por isso, esse processamento ele é mais lento e por isso a gente vai sempre colocar os sinais, colocar as coisas de uma forma meio retardada, assim, depois do tempo. Entendeu? E essa é uma das pistas para você pegar o mentiroso. Eu já vou chegar nisso. Tá, então,
Por que se a gente é tão difícil mentir, então por que ela corre bastante? Né? Aquela desgraça. Porque é difícil, assim como é difícil mentir, é muito difícil também pegar o mentiroso. Certo? Muitas pessoas pensam que sabem identificar quando alguém está mentindo ou não, mas não sabem. Tá? Não sabe por quê? Porque eles já fizeram essa investigação. Então eles pegaram vários grupos de pessoas, inclusive do Serviço Secreto Americano, aquelas pessoas que mexem no polígrafo, né? que aquela máquina de mentira, de detecção de mentira, que na verdade não detecta mentira, ela detecta estresse da pessoa, tá? Não tem quase nenhuma relação com mentira. Juízes, psiquiatras, algumas pessoas de fora e estudantes colegial. Aí eles apresentavam para essas pessoas, né, para cada um desse indivíduo dessa classe, vários vídeos, 10 vídeos de indivíduos que estavam contando a verdade e contando a mentira. Vídeos de 10 segundos, 15 segundos. E daí depois que a pessoa assistia cada vídeo, fala assim, então essa pessoa está mentindo ou está falando a verdade? Aí, eu acho que ela está mentindo, eu acho que ela está falando a verdade. E daí anotando. O que eles conseguiram identificar foi que, por exemplo, juízes, que são as pessoas que vão dar uma sentença para alguém, e que teriam muito que identificar se alguém está mentindo ou está falando a verdade, a grande maioria deles só consegue identificar de 40% a 60% de mentirosos. Então, dos 10 vídeos que ele apresentaram para ele só acertou 4 ou no máximo 6. Certo? Psiquiatra também, que tem que saber se a pessoa se ela tem uma ideação suicida, se ela tem uma ideação homicida, se ela tem alguma coisa, que também precisa saber identificar mentira. 63% deles também, 63% estão ali naquela faixa. Ou seja, as pessoas, em média, elas não conseguem identificar direito as mentiras. Se você olhar a última faixa ali, que é aquelas pessoas que acertaram mais, que tiveram um desempenho melhor, né, só mesmo o pessoal do serviço secreto, que tem o treinamento desse cara, é que consegue ter uma margem um pouco melhor na detecção de mentira das pessoas. Certo? Aqui isso também. E o porquê que a gente erra? Por que é tão difícil de pegar um mentiroso? Primeiro que a ausência do nariz de Pinóquio. Não existe como no Pinóquio ele mentia e crescia o nariz. Aí você sabia que ele está mentindo. Né? As pessoas não têm isso. Então não existe um único sinal específico para saber se aquela pessoa está mentindo ou está falando a verdade. Não existe isso. A outra questão, a gente tem uma tendência a acreditar. Então lembra que eu falei lá que quando a pessoa mente, ela é pega na mentira, ela cai no ostracismo, isso é extremamente danoso. Então a gente tende a pensar que as pessoas não vão mentir tanto, porque o risco de ser pego na mentira é muito grande. Certo? Só que é um pensamento equivocado, porque as pessoas mentem. A outra questão é que tem a diferença sutil. Entre o mentiroso e uma pessoa que está falando a verdade, não há uma diferença tão grande, tão aberrante. São pequenas modificações que vão acontecendo e que você tem que estar atento a isso para poder pegar mentira. A outra ali são diferentes regras de conversação. Quando você está, por exemplo, se você é um profissional, alguma coisa, um advogado, ou um clínico, alguém assim que tem que, um investigador, alguma coisa que daí você realmente tem um interesse muito grande em saber se aquela pessoa está contando a verdade ou não, então você vai seguir um protocolo, você vai seguir uma regra de conversação que é diferente da que você tem com um amigo, que é diferente do que você tem no trabalho, que é diferente, entendeu? Então, por exemplo, assim, às vezes você, para pegar uma mentira, você tem que pedir para a pessoa contar aquela história ao contrário. Tá? Então, imagina você está conversando com um amigo seu e daí você conta alguma mentirinha qualquer lá, e daí a pessoa diz, então conte a história ao contrário agora. Não é legal, né? A gente não espera isso de uma conversa entre amigos, entendeu? A gente espera que a pessoa vá conversando normalmente. Não tem esse padrão, esse protocolo a ser seguido. Então, por isso que às vezes a gente não consegue pegar as mentiras do nosso cotidiano, porque a gente tende socialmente a não seguir esse tipo de regra específica e tal. Outra coisa é a ignorância científica. Tem muita gente falando muita coisa sobre mentira que não tem, é tudo mentira. Tá? Então, o que acontece? Às vezes pega uma revista qualquer, vai lá ler, às vezes pega, entendeu? Aí acaba seguindo aquelas regrinhas ali que não tem nada a ver. Por isso que eu coloquei o tipo dessa palestra aqui, um método baseado em evidência. Porque é importante a gente ter baseado em evidência, porque tem uma maior credibilidade, tem uma maior possibilidade daquilo ser estar certo. Certo? Então, às vezes alguém escreve alguma coisa e acaba distorcendo toda a informação. Super ênfase nas pistas não verbais. Então, você também pegou na revistinha lá dizendo que se a pessoa coça o braço, se a pessoa coça a cabeça, se a pessoa bate o pé, entendeu? Então, isso não são sinais de mentira. Então, você fica prestando atenção se a pessoa coça o braço, se a pessoa bate a cabeça, se a pessoa bate o pé, e você não presta atenção no que ela está falando.
Tá? Então você dá uma ênfase muito grande para o não verbal e não para a expressão não verbal. Quando na verdade a mentira é você comparar as duas coisas para você identificar. Então você acaba indo só por um caminho e você acaba errando. Certo? A outra questão aqui, as pessoas não levam em conta as diferenças individuais. Então todos os pequenos cenários, pequenas coisas, vão depender também da personalidade do indivíduo, vão depender de como ele age aquilo ali. Por isso que a primeira... já vou chegar depois para falar, você tem que traçar um padrão de como aquela pessoa funciona normalmente. Aí depois você desvia para saber se aquela pessoa está desviando para cima ou para baixo os comportamentos dela, que daí ali vai ser algum sinal de mentira. Então as pessoas não levam em consideração isso aí, tendem a aplicar tudo uma mesma regra para todo mundo e daí acaba dando errado também. Não leva em conta as diferenças situacionais. Então se você vai fazer alguma pergunta, né, para alguém e no meio de um tiroteio, tá? E aquela pessoa vai começar a apresentar medo porque ela está no meio do tiroteio, não é porque ela está com medo que você pegue a mentira dela, entendeu? Então você tem que fazer essa diferença. Aquele medo que ela está expressando é do ambiente ou é da pergunta que você está fazendo? Então as pessoas não consideram isso, confundem as duas coisas e acabam se escrevendo mentira ou não tem mentira nenhuma, tá? E também tem diferença individual. Algumas pessoas vão perceber mais, você pode ver no cotidiano de vocês, tem algumas pessoas que são mais sensíveis a essas pistas dos outros, e tem pessoas que não são sensíveis. Você pode estar com a maior cara de tristeza que aquela pessoa não vai em nenhum momento chegar para você e dizer, o que aconteceu com você? Né? Ela é cega para isso aí. Então, quanto mais cega a pessoa é, a gente diz que ela tem uma dificuldade na teoria da mente, que é essa capacidade a gente de ler a mente das outras pessoas. Quanto menor é essa capacidade dela, menor vai ser a capacidade de detectar mentira. Quanto maior ela é, maior a capacidade. Tá? Bom, então tem duas grandes vertentes na detecção de mentira. A que eu vou falar vai ser do Paul Ekman, mas essas duas aqui não são excludentes, ou seja, elas podem vir junto. Só que a dele é mais interessante, até para ser comentada aqui. Então, o que o Paul Ekman vai dizer? A mentira vai ser pega quando você comparar verbal com não verbal e der alguma coisa errada. Então não está batendo aquilo que a pessoa está falando com aquilo que a pessoa está expressando. Basicamente é isso. Tá? E o Aldrich Vrij, ele vai dizer o seguinte, que você pega a mentira apelando para aquela cara cognitiva dela. Então lembra que eu coloquei ali que a mentira ela é trabalhosa. Então tem um monte de fases para você lembrar da verdade, lembrar da mentira, lembrar do que você falou, né? Então se você acaba fazendo algumas perguntas para aquela pessoa que induz ainda mais um trabalho mental dela, ela não vai conseguir elaborar a mentira da mesma forma e vai ficar uma mentira bem mais fácil de ser pega. Então, por exemplo, se a pessoa vai, que é aquilo que eu falei lá, conta a história ao contrário. Se vocês vão narrar alguma coisa que aconteceu de verdade no cotidiano de vocês, dizer o contrário pode ser mais difícil do que dizer na ordem lógica, mas não é um bicho de sete cabeças. Agora, se você está mentindo, dizer o contrário, já fica difícil, porque na verdade, quando você está mentindo, você está pensando no que você vai dizer depois. Então você não tem um depois ainda. Então como é que depois você vai narrar o contrário? Né? Então fica mais difícil aí você acaba pegando essa pessoa como mentirosa. Tá? Ou então contar a história olhando, mantendo contato visual com a pessoa que está contando, com a pessoa que está ouvindo. Porque ela está também preocupada em manter o contato visual e contar a mentira. E daí já fica mais difícil, já fica mais complicado para ela. Entendeu? Então tem algumas tarefas que você apela para isso aí. E o tempo de resposta da pessoa, quando você faz, que também deriva dessa vertente aqui dele, só para fazer um comentário, o tempo de resposta da pessoa quando você faz uma pergunta para ela, pode ser um sinal que ela está mentindo ou não. Se você pergunta alguma coisa que aquela pessoa demora muito tempo para responder, e normalmente ela responde rápido, então aquela pergunta específica que ela demorou muito tempo para responder, na verdade ela está processando a mentira dela, e esse pode ser um sinal de que ela está mentindo para você. Tá? Então, igual eu comentei, né, os princípios dessa detecção, então você tem que traçar um padrão da pessoa, depois você tem que analisar se aquela pessoa, o padrão de como ela se comporta normalmente, em coisas que ela não está mentindo. Então você pergunta para ela o nome dela, você pergunta para ela onde ela mora, torcendo para que ela não diga que o nome é errado também, onde ela mora é errado, mas vai perguntando essas questões mais básicas, aí você tem um padrão de como ela se comporta. Aí depois você chega nas perguntas mais objetivas e diretas para saber se ela está mentindo ou não. Tá?
mudança, quando ela tiver essa mudança no padrão dela, é que é um sinal, a gente chama de um ponto quente, ou um sinal de que alguma coisa pode estar errada e que precisa de uma explicação um pouco melhor. Tem que pegar esse quadro. Prevenção de preconceito. Às vezes você conhece alguém, você já taxa aquela pessoa como mentirosa, aquela pessoa sempre mentiu, a mentira a vida inteira, vamos morrer mentindo, tá? Então não seja você a ir lá identificar se ela está mentindo quando é verdade, porque você já vai jogar na intenção de que ela sempre vai mentir. Então todos os sinais que ela for mandar para você, você já vai interpretar de uma forma tendenciosa, como se ela estivesse mentindo para você, tá? E prevenção da contaminação. Esse aqui foi o principal erro daquela série, do Lightman. Tá? Porque ele, o personagem, né, que é o Cal Lightman, ele era um agente estressor por ele próprio. Tá? Então ele chegava na pessoa assim, isso não se faz. Entendeu? Porque daí a pessoa se assusta, não porque ela tem medo que você pegue a mentira, ela se assusta por você passou maluco. Entendeu? Como é que a pessoa chega assim e vai intimidando, né? Então esse tipo de comportamento não seria um comportamento adequado. Então você tem que manter uma postura normal com aquela pessoa para que você não contamine a outra pessoa. Tá, e daí as fontes da mentira, que eu vou explicar cada uma delas. A gente pode pegar uma mentira através das palavras, do discurso dela, através do rosto, das expressões, dos gestos e da voz. O que acontece? A grande maioria das pessoas, elas prestam atenção naquilo que o indivíduo está dizendo, na palavra que ela usa, se ela trocou palavras, se ela, entendeu? Se ela está usando umas palavras meio evasivas, assim, ou se aquela pessoa está expressando alguma coisa, expressando alegria, expressando felicidade, tristeza, se ela está mascarando aquilo ali. O que acontece é que o mentiroso sabe que você pensa que isso aqui são as duas fontes principais da mentira. Então ele tenta mascarar isso aqui. Então é mais fácil para o mentiroso tentar elaborar um discurso criar um discurso mais elaborado, ou então tentar disfarçar as expressões faciais dele. Só que ele não presta atenção nos gestos e na voz. Entendeu? Então tanto a pessoa que está tentando identificar a mentira dos outros presta atenção na palavra e no rosto, quanto o mentiroso também presta atenção nas palavras que ele vai usar e no rosto, e acaba esquecendo as duas outras coisas. Por isso que a grande maioria das mentiras são pegas aqui, ó. Não são pegas aqui. Tá? Mas vamos lá. 2 equívocos que as pessoas podem cometer. Tá? O primeiro é o equívoco de Otelo, ou o erro de Otelo. Então Otelo é apaixonado por Desdémona, e daí Iago faz lá uma trama lá com ele e diz para ela que Desdémona estava traindo ele com uma outra pessoa. Aí ele vai para Desdémona e fala: você está me traindo com outra pessoa? Aí a Desdémona tem uma reação explosiva, e ele interpreta aquela reação explosiva como sendo um sinal de que ela realmente estava mentindo para ele, e daí ele mata ela. Tá? Qual é o erro disso aí? Tá? O erro é que você não pode, é aquilo que eu falei, você não pode, tem que saber muito bem diferenciar se aquela emoção que a pessoa está expressando é devido ao ambiente em que ela está, ou ao medo dela ter sido pega mesmo na mentira. Então isso é bem complicado de você identificar, por isso que a identificação de mentira não deve ser uma coisa de sopetão. Tá? Você tem que parar e tem que analisar bem essas características. E o outro erro é o erro do Brokaw. O Brokaw era um apresentador de TV americano, que ele dizia que ele podia pegar qualquer tipo de mentiroso só ouvindo ele falar. Tá? E daí até fizeram uma brincadeira com ele, mostrando várias pessoas falando para identificar, e ele errou praticamente todo mundo. Tá? Então qual é o erro do Brokaw? O erro do Brokaw é você considerar só uma fonte. Então nós temos ali 4 fontes de mentira. Então se a pessoa só considera uma delas, que no caso ele considerava só a fala, né, só a palavra, o discurso, então ela tende a errar também. Porque ela não está fazendo um comparativo com outras coisas. Ela está pegando um quadrado em vez de pegar o quadro. Tá? Então esses são os 2 erros que as pessoas geralmente cometem e tem que tentar evitar. Então vamos falar mais agora sobre como é que pega mesmo a mentira propriamente dita, né? Então a questão das palavras do discurso. Como é que o mentiroso vai utilizar as palavras, como é que o mentiroso vai construir a mentira dele. O que ele vai começar a apresentar mais? Tá? Ele vai começar a apresentar mais atos falhos, que a gente chama. O que é ato falho? É você queria dizer uma coisa que você disse outra. Na verdade, aquilo que você queria dizer era verdade, mas você não pode dizer verdade, porque senão a pessoa vai saber, então você tem que dizer uma mentira, só que naquele meio termo ali pode acabar soltando uma verdade. Entendeu? Então esse tipo de ato falho é o que vai acontecer com bastante frequência.
Outra questão são interjeições. Então a pessoa fala, né? Esse tipo de coisa assim. Então você pergunta para a pessoa, por exemplo, você fez um quadro. Aí você pergunta para a pessoa assim, o quadro ficou bonito? A pessoa, entendeu? Alguma coisa está errada ali, entendeu? Alguma coisa ali. Enquanto ele está fazendo isso, ele está tentando mentir, elaborar a mentira dele, certo? Repetições. Então a pessoa vai acabar repetindo uma série de coisas para dar a ilusão de que ela está falando coisas novas. Mas na verdade ela não está falando coisas novas, ela está falando a mesma coisa de forma diferente. Tá? Muitas pausas e retificações na fala. Então, às vezes ela vai demorar para responder para você, ou ela vai começar a responder, aí vai parar, aí daqui a pouco ela pensa aí, dá uma resposta um pouco melhor, aí depois vai, aí depois ela, às vezes está falando outra coisa lá, e ela volta, não foi bem isso que aconteceu, aí ela retifica o que ela falou, entendeu? Então esses são também alguns indícios que a pessoa pode estar mentindo para você. E o discurso raso sem detalhes. Então a pessoa foi, você pegar aquele negócio que a pessoa pula no gelo, aí ela abre assim e fica que nem aquele bicho que voa, sabe? Já viram isso? Uma coisa extremamente, muita gente não tem coragem de fazer aquilo ali, tipo um esquilo, sabe? A pessoa pula, cai, ela abre a coisa, fica tipo um esquilo, ela voa, vai voando. Isso tem em países europeus de gelo e tal. E o que acontece? Muitas pessoas não têm coragem de fazer aquilo ali. Então, se você conhece alguém que foi para lá, foi para a Suíça e disse que fez aquilo ali, aí já vão pensar, mas como é que é a sensação? Bacana. Bem legal mesmo. Entendeu? Então, quer dizer, bacana, legal é você descer a montanha russa do Parque Tupã, né? Então, aquilo lá é outra coisa. Tem outro tipo de emoção, tem outro tipo de questão ali que precisa ser analisada que não é. Então, esse discurso raso é uma forma também de você identificar quem está mentindo para você. Então, da questão das palavras, dos discursos, é o que acontece. Estava lendo sobre a mentira essa semana, na palestra, e sobre esse discurso raso, ali alguma coisa no sentido de perguntar para a pessoa que sensação que ela teve, né? De temperatura que ela sentiu, se ela estava com frio, se estava com calor, se ela sentiu algum cheiro, que cheiro, descrever esse cheiro, como é que foi, aí fica mais fácil de detectar também. Porque justamente você apela para aquela dificuldade da mentira. Então ela já demorou para dizer que ela sentiu bem. Aí você vai perguntar como que é o bem para ela tem que imaginar o que é aquilo ali. Aí você ainda vai aprofundando, ela tem que imaginar de novo aquilo ali. Daqui a pouco ela chega, enche o saco e diz, não fui. Entendeu? E daí você pega a pessoa. Então assim, mas é claro que, igual eu falei, tudo isso aqui precisa de um padrão da pessoa. Tem pessoa que é mais lerda para falar, é mais devagar. Né? Então ela não está mentindo o tempo inteiro para você, é porque ela é devagar para falar. Tá? Então por isso que você tem que ter esse padrão de como essa pessoa se comporta, para daí ver, então ela está mais lerda do que ela geralmente é, aí talvez alguma coisa esteja errada. Ou ela tem um derrame ou ela está mentindo para você. Tá? Então vamos passar agora para a questão das expressões faciais, certo? Essas aqui são as 7 que eu comentei, né? A alegria, a surpresa, a tristeza, a raiva, o medo, o desprezo e o nojo, certo? Então, vamos ver como é que acontece. Primeiro, uma das características principais, né, de muitos mentirosos é que eles sentem um prazer em enganar. Certo? Principalmente isso aqui pega mais as pessoas que são, a gente chama de psicopatas, tá? Porque os psicopatas, na verdade, eles têm uma maior dificuldade, eles têm uma maior facilidade de mentir. Por isso que eles conseguem ludibriar todo mundo. Então eles são pessoas muito mais difíceis de você identificar a mentira deles. Só que a grande maioria deles é pego por causa disso aqui, porque ele gosta de enganar os outros. Então quando ele está apresentando uma expressão de satisfação por ter enganado, aí talvez aquilo ali seja um sinal de que ele está mentindo. Só que isso aqui é uma coisa extremamente sutil. Então, quais são as 2 principais emoções que delatam esse tipo de mentira, de prazer de mentir? Certo? É o desprezo. Olha, como é que é a expressão desprezo? Já fiz? Então, se
Fazer uma despesa, você faz algum tipo de pergunta para a pessoa. Já fiz de novo. Tá? Então, como é que é? É uma leve contração de um dos lados da boca, tá? Super rápida, e que isso demonstra um desprezo para alguém. Então, por exemplo, se a pessoa é chamada o melhor detector de mentira do mundo, por exemplo, chamou o Paul Ekman lá para identificar ele, e ele não está conseguindo pegar a mentira, então a pessoa pode estar desprezando porque eu sou melhor do que você. Entendeu? Então esse tipo de sinal também acontece. Ou um riso também bastante disfarçado, com a famosa cena da Sharon Stone no Instinto Selvagem. Tá? E que a propósito ela sabia que ela não estava no calcinho quando ela fez o filme. Ela mentiu, tá? Dizendo que não sabia, ela sabia que estava. Tá, agora a questão das emoções, das expressões, a gente chama de incongruência, que vai ser o ponto quente da coisa. O que é incongruência? É quando uma coisa não está alinhada, não está muito bem encaixada na outra, entendeu? São meio coisas paralelas, né? E o que eles identificaram foi o seguinte: quando existe uma incongruência, a pessoa está expressando uma felicidade e ela está na voz dela colocando uma tristeza, ela está contando uma coisa triste, alguma coisa assim, então ali tem uma incongruência, ela está expressando uma coisa e dizendo outra. Sempre que ela está expressando uma coisa e dizendo uma outra coisa, esse é um sinal de que, não é um sinal de mentira em si, mas é um sinal de que alguma coisa ali tem significado. Então a ideia é você focar naquilo ali, porque é ali o ponto em que a pessoa talvez esteja mentindo, e se você aprofundar naquilo, é mais provável que você chegue à verdade. Certo? Por exemplo, essa expressão. O que é? O que diz para vocês? Certo. Então o que acontece? Isso aqui diria o quê? Sorriso meio. Agora é isso aqui. Raiva. Então esse aqui é o tipo de expressão que você faz quando alguém te dá um presente que você não gostou. Você quer disfarçar que você não gostou daquilo ali, está com raiva que a pessoa escolheu errado o seu presente depois de conhecer você durante 20 anos. E daí você tem que expressar. Mal posso expressar no sentimento. Entendeu? Então esse é tipo uma expressão que a gente utiliza nisso aí. Então por que está errado ali? Porque existe na própria expressão dela, existe uma incongruência na coisa. Então a parte de cima está expressando uma coisa, a parte de baixo está expressando outra. Lembrando que o sorriso é a expressão mais fácil de ser feita. Então é a que a gente mais usa para disfarçar as emoções. E é aquelas pessoas também menos prestam atenção. As pessoas gostam de saber que os outros estão sorrindo para elas, mas o tipo de sorriso que é também não tem importância. Certo? Então político a gente vê isso. As pessoas políticos se odeiam, mas dá um tipo de sorriso extremamente forçado, mas tá bom para eles. Tá? Às vezes as pessoas também no cotidiano delas, né, entre casais, igual eu falei na questão da foto lá, às vezes aquele sorriso não é um sorriso autêntico, mas eu quero me enganar que é. Entendeu? Então as pessoas, quando você fala de sorriso, de alegria, as pessoas são bem pouco atentas para saber se aquele sorriso é verdadeiro ou não é verdadeiro. Tá? Essa expressão seria aquela quando a gente sabe que a pessoa está mentindo para a gente no olho, a gente está fuzilando, porque sabe que está mentindo e desprezando com o sorriso. Também. É porque é uma mistura de raiva com. Desprezo com a raiva. Isso. Vamos falar um pouquinho sobre os gestos, tá? Que é aquilo que as pessoas prestam menos atenção. Então já passou as partes mais sobre os holofotes, agora vem os que as pessoas menos prestam atenção. Existem 3 tipos de gestos na nossa comunicação não verbal, tá? O primeiro tipo de gesto é o emblema. O que é o emblema? O emblema é um tipo de sinal que substitui uma palavra. Então quando você faz assim, você não precisa dizer silêncio. A pessoa já entende que você está pedindo silêncio para ela. Entendeu? Quando você diz assim, você não precisa dizer tchau.
pessoa já entende que você está dizendo tchau, ou assim que é ok. Só que tem que tomar um pouco de cuidado, porque os emblemas eles vão variando de determinadas culturas. Por exemplo, aqui, se alguém faz assim, o que significa? Vai, ok. Pois é, então, aqui se a gente diz assim, muitas pessoas interpretam isso aqui como ok, tá certo. Na Grécia, isso é um sinal obsceno. Tá? Porque, entendeu? É um palavrão que você diz para a pessoa. Né? Então, se você chegar... Hã? Na Europa também não? Provavelmente sim. Mas aqui lá não podia fazer de jeito nenhum. Exatamente. Não sei se é assim, alguma coisa assim também. Acho que é assim. Mas não lembro. Mas tem... Faz isso aqui. Que é um sinal que não pode. Mas esse sinal, por exemplo, eu já fiz, para quem faz mergulho, eu falo, para quem faz mergulho, você está mergulhando, esse sinal é o sinal de ok. E se você fizer isso, é porque você está pedindo para subir. Olha, então. Então, quando eu fiz o curso de mergulho, até você associar, nós estamos tão acostumados a fazer tudo ok, eu vivia fazendo isso aqui, para mim estava ok. Mas o instrutor ele queria que eu subisse, então eu falei de subir. Eu falei, não, estava ok, eu falei assim. Então, ou seja, né, aí você, exatamente. o teu cérebro já acaba numa situação isolada. Por isso que a questão do emblema a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele é como se fosse uma linguagem paralela. Tá? Então, às vezes, algumas palavras que estão em algum lugar dizendo alguma coisa, em outros lugares dizem outra coisa totalmente diferente. Tá? Então, o que vai acontecer quando a pessoa está mentindo? Os emblemas, os gestos emblemáticos, eles vão aumentar. Então, por que os gestos emblemáticos vão aumentar? Porque como eles substituem a palavra, e é mais fácil você fazer um gesto do que você falar, então a ideia é que o mentiroso ele vai começar a substituir um monte de palavras por gestos, certo? Na tentativa de conseguir levar a mentira dele adiante. Ok? E agora também um detalhe, né? Às vezes aquela pessoa ela sabe da mesma cultura de você, né? E sabe o que significa determinado emblema, e naquele momento que ela está também mentindo, ela acaba se errando, cometendo um ato falho do emblema, né? Então ela não fala a palavra errada, mas ela faz um emblema errado, e aí já está errado, e aí já não veio mentir. Tá? Agora esse aqui é um dos principais tipos de gestos, que são os ilustradores. O que são gestos ilustradores? Justamente aquilo que diz, né? Eles ilustram o discurso da pessoa. Então, o político que vai lá e diz, eu fiz determinada obra, são gestos ilustradores que ele faz. Né? Outro tipo de coisa, por exemplo, mais ou menos, né? Você está ilustrando o seu discurso, ou você está contando, então, primeiro eu fiz isso, depois eu fiz aquilo, entendeu? Então, esse tipo de gestos, né? Quando a pessoa está mentindo, ele fica diminuído. Porque se ele está acompanhando o discurso, já está tão difícil você pensar no que você vai falar, ainda mais você pensar no que você vai falar e mais o que você vai expressar para ilustrar o que você está falando. Certo? Então, quando a pessoa está mentindo, ela passa a reduzir esse tipo de gesto. Ou ela faz aquilo que a gente chama de um efeito paradoxal. O que é efeito paradoxal? Ele exagera o ilustrador dele na tentativa de te ludibriar. Então, isso é coisa bem de político mesmo. Entendeu? Quando o político vai falar, eu fiz isso, entendeu? Então ele exagera muito mais aquele tipo de ilustrador na tentativa de mascarar aquilo que na verdade ele não fez. Então quando você pegar, por exemplo, a clássica cena, né, do Bill Clinton dizendo que ele não tinha mantido relações sexuais com a secretária, né? Então ele diz, eu nunca mantive relações sexuais com essa mulher. Se pegar essa cena, não tem YouTube mostrando, né? Na verdade tinha, né? Então, quer dizer, esse tipo é um exemplo de a pessoa potencializa o ilustrador dela na tentativa de mascarar aquilo ali. Mas na grande maioria das vezes, se você não é um político, então, a grande maioria das vezes, você vai diminuir os seus ilustradores. E tem os gestos manipuladores. Isso aqui é o menos compreendido pelas pessoas, porque é justamente isso aqui que está nas revistas. Então, dizendo que se a pessoa coçou o braço, ela está mentindo. Se a pessoa mexeu, ela está na cabeça, está mentindo também. Se a pessoa fez qualquer coisa, está mentindo. Na verdade, gestos manipuladores são aqueles gestos que têm contato com o nosso corpo. E esses são os gestos que a gente faz diante de situações de estresse. Mas a mentira é uma situação de estresse, mas não só a mentira é o estresse. Então, o fato de você estar sendo interrogado por alguém também é uma situação estressante. E você pode potencializar o seu manipulador.
Então, no caso da mentira em si, eles devem ser levados em consideração também, mas nunca com aquela ideia equivocada que as pessoas têm de que eles representam uma mentira, porque eles não representam. Eles só representam que você está se sentindo desconfortável com alguma coisa daquele ambiente ali, que pode ser a mentira. Tá? E por último, a voz, os sinais na voz. Esse aqui é só uma investigação que foi feita também pelo Paul Ekman, né, em várias culturas. Então, ele analisou as expressões faciais e viu que são as mesmas, e depois ele analisou a capacidade do som de transmitir as emoções. E ele levou também para várias tribos da Nova Guiné, tribos de outros lugares no canal do mundo, e demonstrou que mesmo nesses lugares totalmente isolados, as pessoas nativas conseguem identificar aquelas mesmas emoções transmitidas nas palavras, mesmo ele não entendendo a palavra que está sendo dita. Então a questão também acontece muito na música. Você pode até não entender o que a música está dizendo para você, mas você sabe se aquela música é triste ou não. Uma música em japonês, você consegue ter esse discernimento se ela é uma música de exacerbada ou se é uma música melancólica, mesmo não entendendo japonês. Então ele identificou que a gente também consegue identificar as emoções através da voz. Se a gente consegue identificar as emoções através da voz, talvez também seja possível pegar o mentiroso através da voz, porque a voz dele estará emitindo uma emoção que não condiz com aquilo que ele está falando, expressando ou gesticulando. E o que eles identificaram foi que também a mentira, a voz ela tem que ser usada como uma pista de incongruência, igual a expressão facial. Então tem que analisar se o tom da voz da pessoa aumentou ou diminuiu, se a velocidade, ela começou a falar mais rápido ou diminuiu bastante a velocidade, o volume dela aumentou ou diminuiu também, né? Porque durante a mentira vai ocorrer uma modificação desse padrão. Então se a pessoa tem um determinado tom de voz, na hora que ela vai mentir, ela tende a aumentar, principalmente ela tende a aumentar, certo? Só que daí volta aquele erro, né? O aumento do tom de voz ele não necessariamente é um sinal de mentira, ele é um sinal de excitação ou de raiva, que pode ser porque você está identificando que ele está mentindo para você, ou pode ser porque ele está com raiva e você está fazendo um monte de pergunta besta para ele, tá? E não necessariamente está mentindo, né? Então esse tipo de coisa também acontece. E para concluir, vamos lá, já falei, é um método baseado em evidência, então quais evidências que respaldam isso aqui? Tá? Então tem muitas publicações já feitas, artigos científicos publicados em revistas de alto fator de impacto, que são revistas extremamente criteriosas, não é qualquer um que publica coisa lá, tá? E eles identificaram que antes, aquele padrão que as pessoas têm dificuldade de reconhecer mentira, eles avaliam antes da pessoa, durante o treinamento, então a pessoa faz aquele treinamento desse cara aqui, e depois do treinamento as mesmas pessoas são avaliadas da mesma forma e verifica se melhorou ou não melhorou. Esse é basicamente o método utilizado para testar qualquer tipo de terapia, se alguma terapia funciona ou não funciona. E o que eles verificaram é que, depois do treinamento, o score, né, o grau de acerto deles naquele teste era significativamente maior. Muito maior na realidade, né? Então aqui eu coloquei 3, mas existem várias pesquisas mostrando que de fato esse método aqui, quando a pessoa é treinada nesse método do Paul Ekman, do FACS, né, do Facial Aptitude Point System, ela consegue aumentar muito a capacidade dela de identificar mentira nas pessoas. Os outros já não sei, tá? E um outro fator importante, agora teve uma pesquisa brasileira, foi que para vocês melhorarem a sua habilidade de mentira, é importante receber o feedback das outras pessoas. Então, se você está numa relação qualquer e você pegou que aquela pessoa está mentindo para você, mas naquele momento você não quer dizer. Aí no dia seguinte você fala, mentiu para mim ontem, né? Daí se aquela pessoa disser que ela mentiu, ou que não mentiu, ela pode estar mentindo de novo. Aí você pergunta de novo no outro dia para ela, né? Mas a ideia é que você vá confirmando aquelas hipóteses que você fez. Porque daí quanto mais você vai confirmando, maior você vai refinando a sua habilidade de identificar quando os outros estão mentindo para você. Então era isso, gente. Muito obrigado. Tá? Esse aqui é o meu e-mail, tem o meu blog, também está no cartão ali. Essa palestra, se tudo deu certo, ela foi filmada de forma correta e vai estar disponível no meu canal ainda hoje, tá? Para vocês também poderem conferir, se quiser voltar para ver alguma coisa. Outra coisa que eu quero avisar é que na quarta-feira agora eu vou fazer um hangout. Como essa semana foi legal porque teve o dia da mentira e tal, então eu vou fazer um hangout. O que é hangout? Hangout é um tipo de apresentação que você faz pelo YouTube e que você transmite aquilo para qualquer um que quer assistir. Ele é só linkar naquele site
naquele endereço que ele vai poder conferir aquilo ao vivo. Tá? E nesse Hangout eu vou falar especificamente sobre a detecção de mentira pela internet. Então, como que a gente pega os mentirosos na internet. Tá? Então, vai ser nessa quarta-feira no meu canal, que vocês podem acessar através do meu blog, certo? Às 19h30 vai começar esse Hangout sobre detecção de mentira pela internet. Certo? E daí encerrou esse tema, porque o próximo ano tem mais. Então, era isso, gente. Muito obrigado de novo. E se alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta? A mentira nem sempre é má. Hã? A mentira sempre é má. Não, muitas vezes ela não é. Às vezes ela vai ser, mas às vezes ela não é. Quando a pessoa conta uma mentira negativa de esconder ela mesma, aí é perigoso porque você não conhece mais aquela pessoa. Mas se ela conta algum detalhe, alguma coisa, não necessariamente é negativo. Às vezes pode até ser positivo. Às vezes a pessoa, quando ela está numa situação difícil, você sabe que vai piorar. Né? Mas às vezes você dizer para aquela pessoa que vai melhorar é melhor porque dá uma motivação para ela aguentar aquele período. Se você for muito seco, né, às vezes pode prejudicar do que melhorar. Então algumas mentirinhas podem ser úteis. Mais uma pergunta? Não?